Estamos de volta para mais uma aula de teologia avançada do Instituto Fastef. Estamos ao vivo com a nossa turma do Rio de Janeiro. O Jean tá por aí, daqui a pouco mais gente estará chegando no ao vivo. E essa aula que fica gravada para todo mundo ver e rever quantas vezes for necessário. Hoje nós chegamos à nossa última aula da doutrina da Trindade, aula de número 4. Se você, porventura, perdeu alguma das aulas, você pode voltar lá no portal de alunos, você pode voltar lá na nossa plataforma ou no grupo de alunos e você pode rever todas as aulas que nós postamos lá semanalmente. Hoje nós vamos falar da Trindade nas Escrituras, dentro de uma revelação progressiva da natureza triuna de um Deus do Antigo Testamento no Novo Testamento. Nós precisamos entender de fato e de verdade que o nosso Deus, ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus de sempre. E que nós não servimos, na realidade, a 3 deuses distintos ou 3 deuses diferentes. Na realidade, nós servimos um único e verdadeiro Deus. É por isso que existem muitas interpretações inadequadas sobre a doutrina da Trindade. E hoje nós vamos fazer um recorte sobre essas doutrinas equivocadas, sobre essas interpretações inadequadas, para que nós tenhamos de fato uma visão não simplista, mas uma visão daquilo que verdadeiramente nós precisamos entender sobre Trindade. Começando pelo modalismo. O que é o modalismo? É uma interpretação que dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são pessoas distintas, e sim são modos de uma mesma pessoa divina que se manifesta para vários propósitos no trato com a pessoa, com a humanidade, com o ser humano. Para os modalistas, essa é a única maneira de fugir do triteísmo. Jean tá dando boa noite aí no chat, tá dando a paz, Jean. Boa noite para você. O modalismo, a gente já viu um pouquinho nas disciplinas lá do avançado de Cristologia. O modalismo diz que não é a pessoa do Pai, não é a pessoa do Filho, não é a pessoa do Espírito Santo, mas são modos. É como se Deus colocasse uma máscara de pai e viesse a esse mundo para criar. Depois Deus sai de cena e coloca uma máscara de filho e vem a esse mundo para redimir o mundo, para perdoar o mundo. E por último, o Espírito Santo coloca uma máscara de Santo Espírito para ser o outro consolador. O problema do modalismo, em não achar que a Trindade são pessoas distintas e acreditar que a Trindade são modos, é que nunca as 3 pessoas estarão presentes na mesma cena. Quando entra em cena o Pai, o Filho e o Espírito não estarão. Quando entra em cena o Filho, o Espírito e o Pai não estarão. Quando entra em cena o Espírito, o Filho e o Pai não estarão. E não é o que acontece no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, nós encontramos ali o Pai
com a sua voz dizendo: esse é o meu filho a quem me comprazo, o filho sendo batizado por João Batista e também o Espírito Santo em forma de pomba. A Bíblia contraria um modalismo. Já vimos nas primeiras aulas a pessoalidade distinta de cada uma das três pessoas e é ensinada na Bíblia. E este fato do modalismo em Deus, na Trindade, não serem pessoas, mas serem modais, né? Essa noção modal contraria de fato o que a Bíblia ensina. É estranho pensar que um mesmo ser pessoal assume três modos pessoais diferentes de se manifestar simultaneamente, mantendo um relacionamento interpessoal entre eles, sem que isso implicasse numa distinção pessoal real ou para que não provocasse uma falsa compreensão de Deus. Então, quando olhamos para o Criador, quando olhamos para o Cristo, quando olhamos para o Espírito Santo e nós queremos tirar a ideia de personas e achar que são apenas modus operandi, nós tiramos de Deus, da Trindade, o de mais importante que nós temos, que é o relacionamento. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, essa relação interpessoal, ser humano e Deus, é o mais importante que nós podemos ter na nossa caminhada de fé. Antes da criação, nós temos o modalismo. Além disto, não poderia ter comunicado nem amado, uma vez que não havia nenhuma outra pessoa com que ele pudesse se comunicar. Isso contraria a ideia de um Deus de amor imutável, porque se antes da criação só estava em cena Deus, então Deus falou com quem? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus estava falando sozinho? Não existia ninguém. Não existia Adão, não existia Eva, não existiam os animais, não existia nada. A terra era sem forma e vazia. É óbvio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já existiam antes da fundação do mundo. A funcionalidade, o funcionalismo, também é uma tese, uma doutrina e uma hipótese de alguns que tentam entender a Trindade apenas pelo aspecto de funções. Ou seja, cada pessoa da Trindade vai exercer uma função no universo. O Pai, ele desempenha a função de criação e nada mais. O Filho desempenha a função de redentor e nada mais. E o Espírito Santo desempenha a função de santificador e nada mais. Se nós olharmos para essa tese de funcionalidade, o Deus Criador fez a sua obra e ele está impossibilitado de continuar realizando tudo aquilo que está dentro da sua vontade e do seu propósito. Da mesma maneira, Jesus veio, redimiu a humanidade, libertou a humanidade, terminou a sua obra, tetelestai, está consumado. Jesus, ele já não faz mais nada pela humanidade nem por ninguém. E o Espírito Santo, com uma função exclusiva apenas de santificar. Gente, não é isso. Nós não podemos separar funcionalidades
de uma trindade que tem os mesmos atributos, e um dos atributos dessa triunidade é onipotência. Onipotência significa que ele pode todas as coisas. Significa que nenhum dos seus planos podem ser impedidos, tanto do Pai, como do Filho, como também do Santo Espírito. Então, a funcionalidade é querer setorizar as funções de Deus. E a função de Deus, ela é ilimitada. O amparo bíblico que nós temos, embora haja até alguns versículos na Bíblia que possam servir de base, de amparo para esse modo de pensar funcional, Efésios 1, do 3 ao 14, 1 de Pedro 1, 2, contudo revela como todo vemos o envolvimento da Trindade no desenvolvimento e no desempenho de cada função. A revelação que Deus nos dá é a participação dos três na criação, é a participação dos três na redenção e é a participação dos três na santificação. É esse o amparo bíblico que nós precisamos entender. A Trindade não está limitada a determinadas funções, que é apenas do Pai, que é apenas do Filho, que é apenas do Espírito Santo. Não. Todos os três atuam de maneira multiforme. Quando nós falamos a multiforme graça de Deus, nós falamos da multiforme graça da Trindade. A Trindade em cada função. Assim, o Filho e o Espírito participam ativamente da criação. João 1,3, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo habitou entre nós. Gênesis 1,2. Assim, o Pai e o Filho, eles atuaram juntos na santificação. 1 Tessalonicenses 5,23, 1 Coríntios 1,30. Assim, o Pai e o Espírito Santo trabalham juntos na redenção. João 6, 44, 45, Hebreus 2, 4. Então nós temos não apenas uma função específica para cada um, mas nós temos os três agindo, participando, tanto da criação, como na santificação, como também na redenção. Não tem como setorizar, não tem como o pai delegar algo para o filho delegar outras coisas para o Espírito, não. Porque é uma triunidade, é um único Deus em três pessoas distintas. Sem essa separação rígida, sem essa funcionalidade, não há separação rígida de funções na divindade. Embora haja na palavra uma revelação, uma ligação mais direta da criação do Pai, da redenção do Filho, da santificação do Espírito Santo, isso não é rígido. Isso é apenas didático. Eu vou até fazer uma analogia aqui em uma coisa que vocês devem gostar bastante. Eu, pelo menos, gosto muito. Futebol. A função de cada jogador, ela é especificada nos treinos. O goleiro fica ali debaixo das traves, os defensores, os zagueiros, ficam perto do goleiro, os meia ficam ali no meio campo
e os atacantes ficam perto do gol adversário para marcar os gols da equipe. Só que isso não quer dizer que um zagueiro não possa avançar na hora de um escanteio, por exemplo, e tentar fazer o gol. E tem gol de zagueiro aí mais bonito do que gol de atacante. Isso não quer dizer que o atacante, quando o time está sofrendo ali uma pressão, ele não possa voltar um pouquinho para fazer uma função de meia. Então, fazendo essa analogia, nós entendemos que nas funções da Trindade não há essa separação rígida. Como no futebol também. Ah, porque eu sou goleiro, eu não vou ajudar com mais nada. Ah, porque eu sou atacante, eu também não vou sair daqui da frente. Não. Se é uma equipe, essas funções, elas serão divididas e muitas vezes feitas por mais de uma pessoa. No caso do futebol, por mais de um jogador. As considerações importantes que eu quero fazer aqui com vocês nessa nossa aula, a última aula de Teologia da Trindade, é para que possamos entender melhor essa doutrina. É preciso levar em conta alguns aspectos. Porque a Trindade, Jean, ela é um mistério. Nós não compreendemos tão bem, com a nossa mente finita, a Trindade. Mas se levarmos em conta alguns aspectos, vai clarear o sentido dos termos. No nosso mundo, a nossa linguagem ela é limitada. E por termos uma linguagem limitada, nós limitamos o nosso mundo. Agora, se nós aplicarmos no tocante ao estudo da Trindade algumas palavras, a gente pode se situar melhor, ter uma compreensão mais plena para uma realidade fora da experiência humana. Porque na experiência humana, uma pessoa é única. Jamais uma pessoa serão três. Mas nós não estamos falando da experiência humana, nós estamos falando da divindade, que pode absolutamente tudo. Então existem dois termos que merecem a nossa atenção nesse estudo sobre a Trindade. O primeiro termo é pessoa. Pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. No entendimento comum, pessoas são vistas como personalidades independentes uma das outras. A personalidade do Jean não é a mesma personalidade minha. A minha personalidade não é a mesma personalidade da minha esposa, por exemplo. Somos seres individuais, somos seres distintos. Temos vontades, temos desejos, temos aspirações diferentes. Individualidades totalmente separadas entre si. E aí fica difícil para nossa mente conceber a ideia de duas ou três pessoas unidas que formam uma única realidade subjacente. Mas isso é a Trindade. Clara e pura. Um único Deus que se manifesta em três pessoas. Na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho e na pessoa de Deus Espírito Santo. A linguagem humana, ela luta com uma linguagem
de uma grande pobreza de termos, porque a gente não consegue, com toda a teologia, explicar Deus. Na sua completude, a gente tenta através das revelações que nós temos, mas na totalidade nós não entendemos Deus. Agostinho de Hipona, discutindo sobre a propriedade do termo pessoa, no caso da Trindade especificamente, ele diz que a linguagem humana ela luta com uma grande pobreza de termos. Como bem definiu o Bruce Milne, 3 pessoas quase chega a indicar uma ideia de 3 deuses, mas não apareceu nenhum termo alternativo de aceitação geral, de fórmula tradicional, e se mantém ainda apesar de todas as nossas limitações. 3 pessoas não são 3 deuses. 3 pessoas não são 3 divindades, mas apenas uma divindade, apenas um Deus, na forma de 3 pessoas. O segundo termo é Deus. Deus com letra maiúscula. Yahvé, Jafé, Adonai, El Shaddai. O sentido da palavra Deus também pode dificultar um pouco a compreensão da doutrina da Trindade. Lá no Novo Testamento, a palavra Deus normalmente ela é usada como uma referência específica do Pai. Em Mateus 6:8 se refere ao Pai. 1 aos Coríntios 8:6 se refere ao Pai. Efésios 4, verso 6 se refere ao Pai. Então, todas as vezes que a gente lê as Escrituras e a gente fala sobre Deus, nós restringimos Deus apenas como Pai. E é um erro nosso. Porque Deus é Pai, porque Deus é Filho, é Jesus Cristo é Deus. Se não fosse, não teria recebido adoração, não teria recebido glória, não teria recebido louvores. Jesus é Deus e o próprio Espírito Santo também é Deus. Então a ideia de restringir a palavra Deus apenas para um Pai é um erro. Porque as outras pessoas também são Deus. A plenitude da deidade e da soberania divina. Na compreensão cristã, a palavra Deus ela expressa uma plenitude da deidade, da divindade e da soberania divina, enquanto que o Filho e o Espírito Santo exercem as suas respectivas funções, segundo a vontade do Pai. E justamente com ele, certamente está essa razão de que a palavra de Deus pode ser usada com muito mais frequência, se referindo a Deus como Pai. Até pela questão
da encarnação, Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio para servir como servo sofredor. Então ele veio como filho de Deus, obediente ao Pai, obediente a tudo, como ovelha muda, morreu, se entregou e morte da mais dolorosa, que foi a morte de cruz. Mas essa submissão ao Pai foi só porque Jesus se esvaziou da sua glória, vindo a esse mundo como homem. Depois que ele morre e ressuscita, ele recebe novamente um corpo glorificado, como nós receberemos, e ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Agora na função de Deus, não mais na função de filho, agora na função da segunda pessoa da Trindade. É igual tem muita gente que fala assim: o dia e a hora que Jesus vai voltar, ninguém sabe, nem ele sabe. Não, hoje ele já sabe. Ele não sabia na época que estava aqui na terra como homem. Mas agora ele está assentado à direita de Deus. Ele já sabe como Deus o momento que ele vai voltar para buscar a sua noiva. Uma só essência, indivisível. Deus é uma só essência. Por essência divina, nós entendemos o conjunto de elementos que faz com que Deus seja Deus. Essa essência de Deus é única, é indivisível. Na ideia bíblica de Deus, Deuteronômio 6,4, Tiago 2,19, quando falamos em algo indivisível, nós estamos falando de algo que não dá para dividir. Não dá para dividir. Tem muitas coisas na vida que a gente consegue dividir, né? Um pouquinho para mim, um pouquinho para você, um para mim, um para você, dois para mim, dois para você. Existem muitas coisas que nós conseguimos dividir, mas tantas outras coisas que não se divide. Professor, por que não se divide? Porque é indivisível. Assim como a essência da Trindade. Eu não consigo tirar a essência do Espírito Santo e depositar no Filho. Eu não consigo tirar a essência do Pai, destituir o Pai e colocar essa essência no Espírito Santo. Não. É uma essência indivisível. Por isso que existe apenas um Deus. Por isso que existe apenas uma essência. Portanto, existe somente um. Esta essência que nós chamamos de Deus, de divindade ou de trindade, ela não está fragmentada entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo, fazendo com que cada um seja uma parte de Deus. Se desse para fragmentar, então seria 33% para Deus Pai,
33% para Deus Filho e 33% para Deus Espírito Santo. Não. É indivisível, não dá para dividir a essência. É 100% Deus Pai, Criador, é 100% Deus Espírito Santo, Santificador, e é 100% Jesus Cristo, Redentor. 100%. Ao contrário, cada pessoa possui a totalidade da essência divina, Colossenses 2:9. A divisão se dá apenas em determinados atributos operacionais ou até mesmo na ordem de relacionamento. Então, no que chamamos de atributo do Cristo, tudo bem. Atributo do Espírito Santo, tudo bem. Mas a essência, ela é a mesma. É igual à água. A água pode estar no estado sólido, que é o gelo. Pode estar no estado líquido, que é essa aqui. Água. E pode estar no estado gasoso, que é a evaporação. Mas se você pegar qualquer partícula do gelo, do vapor ou da água, a essência é a mesma. H2O. A ordem nas pessoas divina. Cada pessoa divina tem a sua operação definida numa certa ordem. O Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Nesta ordem não entra a questão de dignidade, de essência, de hierarquia, de importância. É só uma ordem lógica de derivações ou de função. É só uma ordem lógica do Deus Criador, que cria primeiro, do Deus Redentor, que vem a esse mundo em forma de homem redimir a humanidade, e o outro Consolador, que chega após a redenção e que é a agência de Deus aqui na Terra. Mas não é no sentido de importância, porque os três são deuses. Não é no sentido de essência, porque a essência é a mesma. É só na função. Eu, há muitos anos atrás, na igreja que eu era pastor, eu fui transferido para a sede do Rio de Janeiro, que era Madureira na época. E aí, chegando lá em Madureira, tinha o pastor presidente, o pastor sênior, tinha o pastor auxiliar dele, o braço direito, que era o número 2, e eu, quando cheguei, era o terceiro pastor. Não que o pastor presidente fosse mais amado por Deus do que eu. Não é no sentido de importância, de unção, é no sentido apenas de função de cada um. Aí passaram-se 30 dias, 40 dias, o braço direito dele foi transferido para São João do Meriti. E depois de 40 dias, a minha função mudou, né? Eu agora não era o terceiro pastor, agora eu era o segundo pastor na sede
estadual aqui do Rio de Janeiro. Mas não tem essa questão na Trindade de importância, de lógica. É apenas uma questão funcional. A geração eterna, o Pai, ele não é gerado. Quem é o Pai de Deus? Quem é a Mãe de Deus? Não existe. O Pai não é gerado pelas duas outras pessoas, nem delas procede. O Filho é eternamente gerado pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Na ideia de geração eterna, não há lugar para se pensar em algum tempo quando a Trindade ainda não existia, ou que uma pessoa existia sem a outra. Ah, porque eu pensei que Jesus veio a existir a partir de Maria. Não. Jesus sempre existiu. Ah, eu achei que o Espírito Santo começou a existir no dia de Pentecostes. Não. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, sempre existiu. Então nós não podemos ter essa ideia de um início. A Trindade sempre coexistiu, andando, caminhando juntas em harmonia. Características que distinguem as pessoas da Trindade. Há certas características nas pessoas da Trindade pelas quais elas se distinguem uma das outras. Essas características se manifestam nas obras internas da essência divina, são características incomunicáveis. Assim, a geração é um ato somente do Pai. João 5:26, porque ele criou todas as coisas. A filiação pertence apenas ao Filho. João 1:18. E a processão pertence ao Espírito Santo. O que é a processão? A manifestação do Espírito Santo a partir de Pentecostes. Isso é a processão. É um processo. Mas nós precisamos entender que são características necessárias e eternas até para a gente entender funções, até para a gente entender Trindade. Essas características distintas são necessárias e não contingentes, que podem ou não existir. São eternas, porque a Trindade ela é eterna, pois não pertencem ao tempo. São substanciais, pessoais e não de essência. São espirituais e divinas e não pertencem à criação. Então não é algo que o ser humano consiga racionalizar. Ah, eu quero estudar a Trindade e eu quero um pensamento lógico. Não vai encontrar. Porque não há lógica humana que alcance a lógica divina. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. A gente não entende isso. A excelência incompreensível de Deus, como bem afirma Alistair McGrath, a Trindade trata da excelência de Deus e da capacidade da linguagem e figuras humanas de captar integralmente a majestade de Deus.
Quando nós olhamos para a Trindade, nós entendemos como Deus é grandioso, como Deus é majestoso e como nós somos uma pontinha de areia, um grãozinho de areia no meio do universo. Que às vezes o ser humano se acha tão importante, né? A gente é um grão de areia no meio do universo. A doutrina da Trindade é o resultado do processo de uma reflexão crítica e sólida sobre a forma de atividade divina revelada nas Escrituras e continuada, sabe onde? Na experiência cristã. Quer dizer que a Escritura testemunha de um Deus que exige ser compreendido não de modo unitário, mas de modo trinitário. Porque existem algumas igrejas que são unicistas, acreditam apenas na divindade do Pai. E nós que somos estudiosos, a gente não pode ser unicista. Nós temos que ser trinitarianos, porque nós acreditamos no Deus como Pai, no Deus como Filho e no Deus como Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Diversas ilusões desse mistério de Deus têm sido apresentadas, mas nenhuma delas é suficiente para esclarecer a natureza da questão. Normalmente porque faltam ilustrações, metáforas, a ideia associada à pessoalidade, à unidade, à distinção, exatamente porque não há paralelo adequado no nosso mundo. Não é fácil falar de linguagem, de Trindade. Eu não conheço muitos professores que falam dessa disciplina aqui nos seminários. São poucos aqueles que têm gabarito para falar da triunidade, porque faltam exemplos, faltam metáforas, faltam ilustrações para nós entendermos o mistério da Trindade. Mas hoje, nessa última aula, eu trago para vocês a importância prática da doutrina da Trindade, da teologia da Trindade. Nós precisamos aceitar a doutrina da Trindade como um dos mistérios divinos que estão apenas parcialmente revelados, mas aquilo que foi revelado é suficiente para formar em nós um pano de fundo que reflete a glória de Deus e suscita a nossa adoração tão magnífica à majestade do Senhor. Eu, quando fui batizado no ano de 1991, o pastor que me conduziu a descer sobre as águas, ele disse: seja batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Então, a adoração, ela é a um único Deus que coexiste em três pessoas distintas. A doutrina da Trindade tem a ver com quase tudo o que importa no cristianismo. Por exemplo, perdão de pecados, que foi dado por Cristo e só tem sentido se Jesus é Deus, contra quem pecamos. Uma das passagens que eu mais
amo na palavra de Deus é aquela passagem que trouxeram um paralítico numa cama a uma casa onde Jesus estava reunido ali, e a casa estava hiperlotada, não entrava mais ninguém na casa. E aí resolveram subir no telhado e desceram numa corda o paralítico. E Jesus, olhando para aquele homem paralítico, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí a turma religiosa, né, os doutores da lei, que blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ué, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, levanta, anda. Porque Jesus, ele é Deus. E é ele quem perdoa pecados. Regeneração. O poder espiritual para viver a vida cristã. Os dons espirituais para o serviço no reino. Tudo isso só faz sentido se o Espírito Santo agir na vida do crente. Se o Espírito Santo não agir, não fizer a obra na nossa vida de regeneração, miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Quem sou eu sem o Espírito Santo? Capacidade humana eu não tenho, Jean. Capacidade humana, turma, eu não tenho. Mas o professor fala tão bem. Mas o professor traz um material aqui tão atual. É o Espírito Santo que me ilumina em cada aula para que eu possa trazer o melhor para vocês. Adoração. Adoramos a cada uma das pessoas da Trindade. E na oração nós nos relacionamos a Deus como Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A nossa adoração não é só ao Pai. A nossa adoração não é só ao Filho. A nossa adoração não é só ao Espírito. A nossa adoração não está restrita apenas a uma pessoa da Trindade, mas a todas. Enfim, a vida cristã saudável depende do reconhecimento da Trindade e de um relacionamento correto e equilibrado com cada pessoa divina. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Filho de Deus, Jesus, que é Deus, e um relacionamento com o Espírito Santo. Advogado fiel, Paracletos, aquele que está do lado, professor que nos ensina, que nos guia, que nos lembra de toda a verdade. Um relacionamento com Jesus que perdoa os nossos pecados. Um relacionamento com Deus Pai, aquele que nos amou primeiro. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, a última aula de Teologia da Trindade. Eu vou deixar as minhas redes sociais. Aí está o meu Instagram. O meu YouTube está com uma série lá do Clube de Leitura para você ler a Bíblia comigo durante vários dias. O meu Facebook, o meu LinkedIn
E se você tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp,